A discussão sobre o embranquecimento da população afrodescendente no Brasil como um projeto de país. É essa questão que é discutida no livro O Embranquecimento, de Evandro Cruz Silva. É um livro de estreia do autor, mas é um livro que já se determina como uma narrativa forte, inquieta e que toca em feridas de uma maneira sutil, mas não abrindo mão do debate mais profundo sobre as questões que nos atormentam desde o período colonial. Evandro, O Embranquecimento é seu romance de estreia, né? Como é que foi a construção desse romance? Porque ele está bem dentro de uma temática muito contemporânea, né? Essa discussão sobre a visibilidade da população negra no Brasil. Como é que foi a construção do livro? Olha, Maurício, eu tenho uma história para contar sobre a concepção desse romance que ela é nem um pouco romântica, né? Sendo bem sincero, eu tinha uma cena só desse romance, que é a cena de abertura dela. E eu usei essa cena para postular um financiamento via edital, via PROAC, né? O livro é financiado via PROAC. Só que eu só tinha essa cena. E ganhei o edital com essa cena. Então, você fica feliz porque você ganhou o edital, mas vem logo o problema que você tem que escrever o livro, né? Então, eu tinha um prazo muito apertado, era um prazo para com o edital, né? De 1 ano de construção do livro. Nunca tinha escrito um livro na minha vida com prazos, né? E também nunca tinha escrito um romance, né? Então, a concepção, a primeira coisa foi transformar essa cena em alguma coisa que desse no enredo, né? E, além disso, acho que a experiência de planejar um livro foi algo novo para mim, né? Sabia que se eu fosse escrever ao contento, né, quando eu quisesse, eu não ia conseguir publicar, né? Não é assim que faz. Então, foi um livro muito estruturado, planejado. Eu pensei nos personagens antes de escrevê-los, escrevi fichas, fiz um roteiro, fiz uma estrutura. Foi uma primeira experiência, para além da primeira experiência com o romance, uma primeira experiência, digamos assim, de planejamento da literatura. Então foi assim que a gente começou, com essa cena de abertura, né? É uma cena de uma pessoa prestes a prestar um concurso público de professor. E dali eu fui fazer o livro. Né? E o livro fala da Macária, que é uma professora universitária, e toda a trajetória dela, ela filha... A mãe até é estruturada, mas o pai completamente desestruturado, né? Quer dizer, de certa forma, é uma família, de certa forma, recorrente, né? na coisa. Então, você trabalha, de certa forma, com esses mitos já estabelecidos, né? Também como é que foi trabalhar com essas questões? De fato, é uma família, digamos assim, que o pai é a figura problemática da família, né? Ela não é só recorrente na literatura, infelizmente. Ela é recorrente na nossa vida cotidiana, né? Não é o meu caso, não é um romance autobiográfico, mas eu vi essas famílias passando pela minha frente a todo momento. E eu sempre achei muito interessante, digamos assim, eu tinha uma vontade de escrever uma relação de pai com filha, especificamente, que não fosse exatamente do trauma completo, né? Não fosse uma personagem que odiasse o seu pai, mas que fosse uma personagem que tivesse sentimentos confusos em relação a um pai que é confuso, né? Isso não a gente acaba escrevendo o livro que a gente quer ler, né? E eu fiquei pensando nisso, agora que tem que escrever esse livro, né? Uma relação pai e filha é um bom mote literário, né? Ele ajuda a gente a escrever. E eu sempre gostei muito desse tipo de relação em que você não sabe muito bem o que você sente pela outra pessoa, né? Que você tem motivos para amá-la e odiá-la, e que essas coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? É um sentimento muito bem definido. E a minha personagem tem isso em relação ao pai dela, né? Ela não é um pai ausente, né? Não é um pai que se perde, exatamente, que some, mas com certeza não é uma companhia também, né? E acho que a partir disso eu consegui, digamos assim, elaborar um perfil psicológico da personagem que foi gostoso para mim mesmo escrever. Que é uma personagem que acaba... É interessante porque ela parece uma personagem muito plana, né? No primeiro momento do livro a gente percebe isso... Bom, a gente já sabe ali mais ou menos, mas que ela vai ganhando uma certa profundidade, até psicológica mesmo, na evolução mesmo da narrativa, quando ela começa a se definir, né, nas escolhas dela, né? E a gente sempre... E é curioso porque
ela sempre parece aquela personagem que é levada pelas circunstâncias e não, né? Há umas certas reviravoltas aí, não sei nem se reviravoltas, mas que na verdade no final a gente vai começando a descobrir que ela é que doma ali aquele ambiente, né? Quer dizer, houve uma intencionalidade na construção desse personagem? Houve, assim, eu tô com 32 anos, né? E eu tenho a impressão de que essa é uma idade boa para você começar a repensar a sua relação com seus pais, né? Acho que talvez seja o primeiro momento que você começa a perceber que seus pais também estavam um pouco perdidos quando eles estavam fazendo o papel de ser seus pais, né? Acho que até uma primeira infância, juventude, assim, a relação é muito baseada em expectativas de alguém que ainda não viveu a vida adulta, né? E eu me encontro exatamente nessa fase, assim, né? Percebendo como é que meu pai tinha 30 anos quando eu nasci, né? Isso, digamos assim, me levou para uma vontade mesmo de construir uma personagem qual a sua capacidade intelectual não resolvesse os problemas dela, né? Acho que eu venho do mundo acadêmico, né? E nós acadêmicos, a gente tem uma certa mania de considerar que entender os problemas do mundo é a mesma coisa que resolver problemas pessoais, né? A gente cria mecanismos científicos para resolver problemas pessoais e quase nunca isso funciona, né? Ao dizer assim, parece óbvio o porquê não funciona, né? Mas a gente faz isso com frequência. E a minha personagem, ela faz muito isso, né? Então, eu fiz uma intencionalidade que era, digamos assim, toda vez que a minha personagem tivesse algum tipo de elaboração intelectual um pouco mais ampla, ou seja, toda vez que ela refletisse, utilizasse do aparato intelectual dela para refletir sobre si mesma, acontecesse alguma coisa da qual ela não tem nenhum controle, né? Então você pode ter ótimas reflexões sobre o mundo, mas isso não vai mudar em nada, digamos assim, o fato de sua mãe morrer ou não, né? Ou você tem uma boa relação com seu marido ou não, ou se essa louça vai ficar suja ou não, né? Porque a vida prática está para além do alcance intelectual, né? Então a intencionalidade nesse texto era isso, né? Criar momentos de grande profundidade intelectual marcados por algum tipo de evento incontrolável. Isso eu acho que ajudava a demonstrar o ponto da vida da minha personagem, né? Era alguém muito intelectual, com muito conhecimento teórico sobre o mundo, mas com uma certa dificuldade de levar vidas, né? Uma certa obsessão dela, né? Na forma como os afrodescendentes são retratados. Ela é professora de artes, né? de história da arte. Ela começa a ter uma certa dificuldade, ela chega a um ponto que ela tem uma dificuldade de interpretar essa iconografia, né? da raça dela, né? Das pessoas com quem ela convive, né? E ela transpõe isso para a vida pessoal, né? Quer dizer, a relação dela com a Hannah, né? A relação dela com o pai, né? que era um branco também, né? E tal. Tudo isso, de certa forma, a leva a ter um certo conflito pessoal, né? com a própria, né? Quer dizer, como é que foi a construção desse conflito dentro da própria estrutura pessoal da Macária, da protagonista? É um conflito muito recorrente quando você se torna profissional de algum campo intelectual e você é negro, né? É um texto muito famoso do James Baldwin, se eu não me engano, é Nota sobre o problema do romance de protesto, né? Que ele fala que o problema do escritor negro é que esse problema ele existe, né? Não existe um problema do escritor branco, né? Existe o problema do escritor negro, né? As pessoas refletem raça quando elas refletem sobre pessoas negras e mais atualmente sobre pessoas não brancas e algum resquício, uma certa discussão sobre branquitude, mas as pessoas que precisam se explicar e precisam se definir quase sempre são as pessoas negras, né? Isso é uma dinâmica de poder muito comum, né? Você deixar um certo tipo de pessoa passar livre e fazer com que outras pessoas passem por várias catracas, né? Catracas subjetivas de ter que se definir. Eu vivo isso cotidianamente, muitos dos meus colegas vivem isso cotidianamente. Eu achava que isso seria um bom mecanismo literário também, né? Porque eu queria que a minha personagem tentasse se definir, mas nunca conseguisse, né? E é isso que acontece durante a trama, né? Ela chega em algumas elaborações, mas essas elaborações elas não a satisfazem, né? Ela nunca consegue, digamos assim, se sentir satisfeita dentro da pele dela. Uma coisa interessante, porque você vem da sociologia. De certa forma, o romance termina que está muito próximo àquilo que você estuda como acadêmico mesmo, né? Até que ponto esse estudo interfere na sua reflexão como romancista?
bastante em dois pontos inversamente equidistantes, né? Assim, eu acho que eu não consigo deixar de ser um sociólogo para virar um escritor, né? Não é uma chave de que você liga e desliga, mas acho que pelo fato de eu ser sociólogo, eu crio uma atenção maior para não tentar fazer do meu livro de romance uma aula de sociologia, né? Primeiro porque eu acho que isso é má literatura, né? É enganar, digamos assim, o consumidor, né? Você compra um romance e abre, tem uma aula de sociologia e fala, pô, né? Eu sei onde, né? As pessoas sabem onde ir quando elas querem uma aula, né? Então, quando eu percebi que essa personagem tinha que ser uma acadêmica, né? Porque, veja, o que a vida acadêmica te dá, que é muito bom para escrever livros? A vida acadêmica ela é um esporte de combate, né? Assim, é uma vida que, digamos assim, as pontuações elas são muito claras, né? Então, você sabe quem é o melhor autor que outro, né? Você sabe qual currículo está maior do que outro, você sabe qual a nota que você tem que tirar para conseguir uma vaga, um cargo, alguma coisa assim. Certo? De forma que eu poderia fazer do meu livro uma espécie de filme de esporte, né? Aqueles filmes em que o personagem principal ele tenta conquistar alguma coisa, um título, um boxeador, né? um jogador de futebol. Porque o esporte ele tem um placar claro, né? Então todo mundo sabe no final de uma partida de um esporte quem ganhou e quem perdeu. A vida acadêmica é a mesma coisa, né? Todo mundo sabe quem ganhou e quem perdeu porque os resultados são públicos e as pontuações são objetivas. Então, eu, digamos assim, usei essa estrutura da minha vida de trabalho, da qual eu estou muito acostumado, né? Que é ficar pontuando para subir na carreira, para fazer, digamos assim, uma espécie de livro com um roteiro de filme de esporte, né? O livro começa como se a gente estivesse vendo uma final de campeonato e sem saber muito bem quem é que vai ganhar, né? O primeiro corte é a bola indo para o gol e você não sabe muito bem se a bola entrou no gol ou não. Então isso me ajudou muito na estrutura, né, da narrativa. E também eu sou um acadêmico do campo da violência, né? Eu dou aula de sociologia da violência. E eu não queria que a minha personagem desse aula da mesma coisa que eu. Primeiro porque é um campo desinteressante, né? Assim, eu acho que para quê, né? Mostrar uma socióloga que trabalha sobre polícia, eu acho que vai ficar menos interessante. E a outra coisa, né, pessoal, é que quando você cria uma personagem que é diferente de você cria uma desculpa para poder estudar outras coisas, né? Para no seu ambiente de trabalho, do qual você estuda, né, de segunda a sexta, quando acadêmico, de segunda a domingo, segunda de novo, né? Então eu arranjei essa desculpinha, digamos assim, para poder estudar sobre artes plásticas do começo do século XX no Brasil, né, que é um campo do qual eu tenho muita curiosidade. E dei de frente com um quadro que ofereceu um enredo, né, para mim, que é a Redenção de Cães do Modesto Brocos, né? Aquele quadro ele resolveu o livro para mim. É um quadro emblemático, né? Porque tem toda o cenário do que era a convivência entre brancos e negros no final do século XIX, né? O quadro é mais ou menos do final do século XIX, salvo engano, não é? Então, quer dizer, e ali estava existindo o conflito que se perpetua, né? Quer dizer, você também quis fazer essa ponte durante a sua narrativa, em vários momentos o livro deixa claro isso também, né? Como se o livro terminasse como se fosse um texto ao quadro, né? Assim, a Redenção de Cã é um quadro que você vê uma família preta se embranquecendo, né? Você vê uma avó muito preta, um genro branco, uma filha mestiça e um filho neto branco, né? Muito branco. Essa é uma decisão, veja, né? Outra coisa, né? Ninguém pergunta a um branco se ele quer que a filha dele seja tão branco quanto ele, né? Assim, isso não é uma questão. Mas isso é uma questão para todas as pessoas que são negras que querem ter filhos, né? A identificação para com a pessoa também é uma identificação racial, né? E a gente, no Brasil, nosso conflito racial ele não é de origem étnica, né? Não é se eu sou descendente de nigeriano ou de angolano, como é, por exemplo, na França, né? É um conflito de fenótipo, né, racial. Se aquela cor da pele ela é mais escura ou menos escura. E a personagem está passando por isso, né? Está passando o que acontece na decisão de com quem você vai ter um filho, como você quer que seu filho se pareça, né? Que é ao mesmo tempo uma neurose de controle, controlar tanto assim a coisa, mas é uma decisão profundamente comum, né? Muita gente pensa nisso. E de fato é isso, né? O quadro ele é muito famoso, né? Muito famoso, é um quadro que aparece em livro de ensino médio, né? Assim, você dá aula de história dando aula de Redenção de Brocos.
Mas, por outro lado, eu não conheço um livro que fale sobre esse quadro. Não tem nenhum romance que eu consiga pensar agora. E eu pesquisei bastante, só para não ver se não estava copiando ninguém, que trabalhasse sobre esse quadro. Então você acaba achando, né, um potezinho de ouro ali, né, que é uma coisa muito popular, que ninguém tinha feito antes sobre. Né? E eu sinto que foi um dos dispositivos que fez com que o livro pulasse um pouco mais de alcance. Né? É um livro que interessa a mais pessoas do que geralmente interessaria um livro meu, né? Eu sou um escritor pequeno, um autor contemporâneo. Agora, o livro começa com a cena inicial que você falou, que foi o ponto de partida para o livro, né? E é uma cena de violência real, pelo menos para o primeiro leitor, né? Vou dizer aqui, mas depois a gente descobre a real situação daquela cena, né? Agora, é interessante porque, no primeiro momento, a gente já pensa no romance de violências, né? E as violências de romance são mais intrínsecas, internas, psicológicas, do que propriamente a violência física, né? Também como é que foi lidar com isso e, de certa forma, não é suavizando a violência ao longo do romance, mas é transformando ela numa violência até pior, né? Que é a violência psicológica mesmo, né? Como é que foi esse trabalho aí? Claro, veja, né? Eu tenho uma certa impressão de que eu sei algumas expectativas que os meus leitores têm sobre mim, né? Então, isso é importante na hora de escrever, né? Porque a gente não escreve para nada, a gente escreve para ser lido. E eu sei o que as pessoas esperam quando elas estão com um livro na mão de um escritor negro, né? Eu sei quais são as expectativas. Existe uma expectativa compartilhada que o seu papel no mundo editorial, no mundo das artes, seja de demonstrar sofrimentos negros para outras pessoas. Né? Pegar um sofrimento profundo aliado a uma linguagem poética, né? Essa é uma expectativa da qual ela é uma expectativa muito perturbadora, né? Eu considero uma expectativa muito perturbadora que as pessoas esperem que a todo momento os negros contem de histórias violentas a todo momento, né? E eu sei que uma boa parte do meu público leitor é branco. Então, sabendo dessa expectativa e tentando jogar com ela, eu fiz um livro que ele parece ser um livro, digamos assim, de pessoas negras sofrendo na mão de pessoas brancas, né? Só que não, né? Não. Esse tipo de violência, ele é uma violência facílima de explicar. Facílima. Se eu estou aqui e alguém me chama de macaco, é óbvio que isso é crime de racismo. Isso é óbvio para todas as pessoas envolvidas. Esse é o menor dos problemas. As violências óbvias, elas são fáceis de resolver, né? Elas são criminalizadas, elas são vistas, elas são consensuais. Todo mundo sabe que aquilo é uma violência, né? O X da questão está nas violências em que as pessoas não sabem que são violências. São as violências que você sofre de pessoas que te querem bem. E isso é uma coisa, digamos assim, mais difícil de tratar, né? Porque em boa parte da vida você vai sofrer coisas de pessoas que só querem o seu bem, mas elas vão fazer coisas que são ruins para você. Só que eu sabia que, num primeiro momento, numa primeira virada de página, prometer isso, essa violência explícita contra pessoas negras, era um jeito tanto de guardar a atenção da pessoa, quanto de brincar com a expectativa delas. Né? Assim, não pode ser tão normal assim que as pessoas queiram tanto ler livros sobre sofrimentos explícitos de pessoas negras. Né? Isso tem que ser refletido, o que você quer exatamente. Né? Então, quando eu criei essa cena, eu olhei e falei, nossa, isso é um ótimo jeito de quebrar a pessoa. Né? Logo depois, né, você vê que é uma personagem que é de classe média, né, que tem uma vida financeira muito bem resolvida, que tem uma vida afetiva muito bem resolvida, além de ter um namorado, tem dois, né? Tá com o amor sobrando, tem filho, tem uma carreira de sucesso, né, que é o oposto do que muita gente espera de narrativas negras, né? Sinto que, digamos assim, se eu escrevesse um romance que fosse uma desgraceira completa, talvez até vendesse mais. Mas aí eu ia, digamos assim, ter a companhia de gente que eu não gosto, né? E eu acho que com o livro que eu escrevi eu consigo ter leituras mais interessantes. Ia cair no óbvio, né? No chavão, né? Agora, e a partir daqui, né? Quer dizer, como é que tá os seus caminhos? Porque você escreve sociologia, né? Estudos sociológicos, né? Quer dizer, é a sua primeira incursão na ficção, né?
E a partir daqui, e agora? O que é que você está trabalhando, como é que você está pensando, ou não está? Você sabe que isso é uma coisa, né? Quando eu estava escrevendo as coisas de ficção, eu já tenho uma vida acadêmica há bastante tempo, né? Entrei na vida universitária tem uns 10 anos já, assim, profissionalmente. E eu sempre tive uma certa angústia em relação a revelar ou não se eu era escritor, né? Parecia que eu estava saindo do armário de algum jeito. E por bastante tempo eu tentava transformar isso em mundos separados, né? Eu tinha o meu mundo acadêmico com meus amigos, minhas companhias e meus trabalhos, e tenho o mundo literário com minhas companhias e meus trabalhos, mas eu não sou dois Evandros, né? Eu sou um só. E essas coisas estão misturando. Inclusive, daqui umas 2 quinta-feiras, mais ou menos, vai chegar ao nível do explícito, porque eu vou dar uma aula de sociologia até às 5 da tarde, 5h30 eu vou lançar meu livro na faculdade onde eu dou aula de sociologia. Que é o Bruce Wayne virando Batman em tempo real. Assim, eu não tenho um outro livro previsto. Assim, eu não tenho nada para escrever agora. E se eu tivesse também eu não contaria. Eu quero trabalhar esse livro com mais calma. Eu acho que eu tenho que ter o tempo... Eu não posso, digamos assim, ceder à ansiedade de escrever mais para as pessoas lerem mais, para a coisa andar mais. Né? Eu acho que eu já tenho uma quantidade de leitores que, para mim, é inacreditavelmente surpreendente. Sou muito grato a todas as pessoas, acho que eu tenho leitores ótimos. Assim. Não tenho nenhuma vontade, digamos assim, de ser uma espécie de best-seller. Se isso aconteceu, não está sob o meu controle. Então, eu tomo meus passos com bastante calma. Assim, eu trabalho todos os dias, escrevo todos os dias. Sinto que eu acho que tem mais umas 2 ou 3 histórias para contar, mas ainda não tem nenhuma previsão. Eu vou continuar, digamos assim, trabalhando com esse livro, trabalhando no meu trabalho acadêmico, escrevendo eventualmente. E conforme o movimento dos barcos, eu vejo se eu tenho um livro novo ou não. Mas não dá uma ansiedade, não? Diante do... Não é nem diante do sucesso ou não sucesso, mas diante do livro... Tem uma cena curiosíssima do Câmara Cascudo, ele no 100º, não sei quantésimo livro dele publicado, que levaram para ele, e ele olhou o livro e jogou o livro assim. Ele disse, não gostou? Ele disse, não, é a emoção de ter um livro novo na mão. Né? Então não tem essa certa busca dessa emoção de ter um novo livro na mão? Olha, eu não sei, foi tão surpreendente descobrir que eu sou um escritor. Assim, quem me convenceu que eu sou um escritor foi o Eduardo Lacerda, o meu editor, né, a quem eu sou muito grato. Assim, eu não sabia dessa notícia, né? Até ele falar, não, isso é um livro e tudo mais. Eu publiquei um livro de contos com ele, depois ele leu essa cena, ele falou, não, isso dá um livro. Então, assim, quem me convenceu até agora de que eu sou escritor, mas foi o meu editor, né? Eu não sabia dessa notícia, né? E a ansiedade, eu acho que eu ficaria mais ansioso de perceber que eu transformei um prazer em algo desprazeroso, sabe? Eu escrevo porque eu gosto de escrever. Eu amo escrever. A coisa que me dá uma vontade de ficar vivo mesmo. Eu gosto mais de escrever do que de ler, inclusive. Eu me sinto bem quando eu escrevo, né? Sozinho, no meu canto. Escrevo de manhã, sempre umas 5, 4h30 da manhã eu acordo, sento e escrevo. É o meu momento, é onde eu me sinto mais inteiro ali. Eu e eu mesmo. Assim. Acho que se eu transformar isso numa pressão profissional contínua, eu vou acabar, digamos assim, me decepcionando com o que eu fiz comigo mesmo. Sabe? Porque é isso, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, que é do mercado editorial, ela falou assim, sempre todo mundo que eu contrato, a primeira coisa que eu falo é, não tem por que ter burnout por causa de livro. Né? Assim, quem tem que ter burnout é motorista de ambulância, é gente que trabalha com desastre, a gente trabalha com livro. Né? É importante, mas não é tão importante assim. É isso, eu espero não ter uma ansiedade profissional em relação a livro. Assim, eu espero que tem algumas coisas que não são tão agradáveis, mas se eu puder ter um pouquinho de prazer enquanto eu faço as coisas, vai ser melhor. Maravilha. Evandro, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício, foi um prazer. Maravilha.